Eu tenho uma pergunta aqui para você do Zé Carlos Faria, que é amigão nosso aqui da nossa comunidade. Vou começar pelo fim aqui, fazendo a pergunta que ele traz para você. Está perguntando, está dizendo aqui, ó, Fábio, pergunta para Ana Moser o que ela acha da Ana Paula Henkel. Ela sempre foi extremista de direita ou essa Ana Paula Henkel não era Ana Paula das Quadras? Olha, enfim, na época que a gente jogava, né, era uma outra relação, né, um outro tempo, uma outra história. E a gente ele não tinha proximidade com todas as jogadoras, né? Com ela era uma que a gente não tinha muita proximidade. A gente tinha um grande acordo de se dar muito bem dentro da quadra e se ajudar muito dentro da quadra e sermos as melhores companheiras, né, cúmplices dentro da quadra. E fora ela era cúmplice, dentro do jogo era essa a relação. Sim, total, né? Ali todas, né? Por isso que tivemos sucesso, porque foi primeiro, ela era muito craque, né, como várias outras jogadoras daquela geração, e contribuiu muito, né, em termos de jogo mesmo, para a seleção. E fora da quadra a gente não tinha muita relação, nunca jogamos juntas, né, nunca no mesmo time de clube, né, nunca, enfim, né, tinham ali diferenças enfim, cada uma tinha uma história ali dentro e não era o mais importante. O mais importante era o que a gente fazia dentro da quadra, né. E também tem, acho que esses comportamentos também são muito recentes, viu, Ana? Porque, eu acho que sabe assim, as pessoas, de repente, acho que a partir da pandemia, certos estereótipos ficam muito evidentes, assim, a partir da adesão ao bolsonarismo. Isso demarca uma diferença muito grande de comportamento entre pessoas que aparentemente eram próximas. Eu acho que no caso dela é mais profissional a relação, né? Como outros influenciadores de direita, né? Eu creio que talvez na esquerda também aconteça, mas acho que é muito marcante isso na direita, né? Essa criação de personagens em torno das redes sociais e aí, enfim, passando, né, uma mensagem de, né, uma figura de, enfim, analistas, críticos, né? Então ela veio construindo ela é uma das que eu por conhecer, né, eu fiquei curiosa, né, o que está acontecendo aqui? Né, e foi muito uma criação, inclusive, de a ligação com os Estados Unidos e toda a influência que a gente teve, né, da direita americana, né, tá muito na construção da personagem pública dela, né, e de outros influenciadores. E eu acho que entrou aí dentro dessa máquina, né, da direita que tomou o poder aí por 4 anos, por mais tempo, né, derrubou a Dilma e tudo isso, e tá aí, né, e se criou aí que a gente vai ter que haver uma maneira de conviver, né, enfim, fazer o Brasil andar para frente, né, que é isso que a gente, pelo menos, está preocupado. Exatamente. Rafa, por favor. Só fazer um comentário antes. Ana, bom dia. Vai fazer um comentário porque é incrível como todos esses influenciadores de direita, ou pelo menos boa parte deles, também vem de curso nas redes sociais. A gente tem que, sim, ao analisar o bolsonarismo, levar isso em conta, né? Que eles estão lucrando também, espalhando em muitos casos inverdades. Mas isso a gente deixa para análises em outro momento. Que antes eu queria te parabenizar também, Ana, pela indicação, nomeação ao grupo de transição, de fato uma coisa bem importante. E para situar um pouco onde a gente está, queria que você contasse um pouco como você viu esse setor do esporte, né? Como está o setor do esporte e como esteve desde 2016, você citou a questão do governo Temer, né? Acaba o Ministério do Esporte em 2019 com o Bolsonaro já, mas o Temer já estava fazendo ataques nesse sentido. Então, só para a gente contextualizar, como você viu, como você está vendo a situação do esporte e como você viu nesses últimos anos também. Então, o esporte, né, ele dentro aí de todo o sistema social... Peraí, deixa eu só cortar aqui o áudio, aqui, porque pronto, acabou o eco. Pode falar, Ana. E o esporte, né, a gente luta por uma relevância maior do esporte frente a esses outros setores da sociedade. A gente enxerga, né, eu enxergo o esporte, eu trabalho em 99 eu parei de jogar, em 2000 eu comecei, né, antes ligada com um projeto de esporte para todos, e aí em 2001 criei o Instituto de Esporte e Educação, e a gente vem desde então trabalhando no esporte para todos. Então, assim, para mim, a importância do esporte, ela está nesse todo, e na relação dele com a educação, com a saúde, com a assistência social.
em estabelecer uma cultura de prática motora na população brasileira para ter impactos em todas essas outras áreas, né, coisa que já é consolidada na ciência e, enfim, na ciência social e até biológica, né, no impacto no fortalecimento pessoal, né, e coletivo que proporciona. E a gente, enfim, isso é o discurso. Na prática, o esporte ainda é muito marginal e muito visto ainda como excelência, né, como esporte de excelência, como esporte de rendimento, como esporte que passa na televisão. E muitas das políticas que têm sido feitas, assim, a gente pode dizer que com a entrada do primeiro, né, o primeiro governo do Lula, que foi criado o Ministério do Esporte, foram se, né, estudando e aplicando novas políticas de esporte, né, buscando mais escala. Então, segundo tempo, que é um programa de esporte no contraturno, direto do esporte, né, do Ministério do Esporte, mas também dentro do Ministério da Educação, o Mais Educação, que com o esporte, que aí era o programa de escola integral, né, que teve no Ministério da Educação durante a gestão PT. Então, nesse contexto, a gente foi construindo, né, um entendimento maior e assim, foi crescendo muito o entendimento das pessoas sobre, né, a visão, assim, lógico, né, da lógica que é a importância que tem o esporte dentro da formação pessoal, né, e da identidade coletiva, né, e da convivência e de tudo isso. Então a gente veio durante as duas gestões do Lula, né, e a gestão e meia da Dilma, né, com esse contexto, com esse quadro, e fazendo avançar isso, né. Lógico que podia ter avançado mais, né. É sempre difícil pautar o esporte para todos, né, comparado com o esporte competitivo. Então a força do esporte competitivo é muito grande, né, e acaba botando uma sombra, né, em todo o restante, mas a gente vem ganhando espaço, e com certeza ganhando espaço e avançando. E a partir de a partir da Olimpíada, né, depois da Olimpíada, foi caindo o investimento no esporte de rendimento, que vinha, né, uma ação combinada das estatais, né, das empresas estatais e do governo de uma maneira geral, e foi caindo, né, para mais, né, caindo mais ainda em relevância. E aí virou secretaria, no outro governo, virou secretaria do Ministério da Cidadania, que é a rede de assistência social, e basicamente a única coisa que se manteve aí, né, e graças também por muita luta da própria sociedade organizada, foi a lei do incentivo, né? A lei de incentivo ao esporte talvez com certeza a maior fonte de financiamento que o esporte brasileiro tem, e se manteve por força aí da sociedade, né? Mas só isso. Agora a gente está com a perspectiva de voltar muitas desses movimentos, né, de organização, de fortalecimento e de ações, né? A gente espera ver garantido na prática o que está escrito na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito de todos ao acesso ao esporte. E a gente quer ver isso garantido na prática, né? Essa vai ser a minha contribuição, né? A minha linha de contribuição com o grupo de transição, né? É o que realmente eu acho que é primordial e prioritário, né?